O objetivo dessa aula é a gente entender o sinal de uma função afim com um exemplo prático. Então, vamos lá. Um estacionamento oferece duas opções de preço para os seus clientes. Então, tá aqui a placa do estacionamento. Imagina que você está passando na rua e aí tem um estacionamento, tem uma placa dessa daqui e tem essas informações, estacionamento, o valor A, né, a opção A fala assim, R$ 6 fixos mais 4,50 por hora. Ou seja, você vai entrar com o carro e vai pagar R$ 6. Cada hora adicional que tiver, você vai pagar mais 4,50, ok? E o valor B é 6,50 por hora. Tem essas duas opções. Aí o exercício fala assim: quais intervalos de tempo em que cada opção é mais vantajosa? O exercício está perguntando quais intervalos de tempo em que cada opção é mais vantajosa. Bom, então a gente tem que analisar algumas coisas. A primeira coisa, a gente vai chamando de A e B, né, essas funções afim que representam as opções A e B, respectivamente, a gente vai chamar essas opções, né, a opção A e a opção B, de função. A gente vai transformar isso aqui numa função. E o T, o número de horas. O valor em reais a ser pago ao estacionamento em função do tempo é dado por. Na condição A, né, na primeira opção, na opção A, a gente tem a seguinte função. A de t igual a 4,5t mais 6. Por que ficou 4,5t mais 6? Porque o 6, né, esse 6 aqui, que é o valor do B, é o valor fixo. Se você ficar lá 50 minutos, o tempo não vai ser como o tempo em horas, vai ter 0 horas, e aí você vai pagar só os R$ 6, né? Porque vai aumentando depois por hora. E você vai multiplicar o tempo por 4,50 e somar com o valor fixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei o 4,5 pelo tempo, né? Porque depois vai ser cobrado 4,50 por hora, né? Então 4,5 ou 4,50 tá no mesmo, tá? Como vai ser cobrado 4,50 por hora, eu vou ter que multiplicar pela quantidade de horas, que a quantidade de horas, no caso aqui, é o T, que a gente está fazendo de uma forma genérica. E eu somo com a taxa fixa. Na condição B, na opção B, eu vou ter a função B de t igual a 6,5t, porque é 6,50 por hora. Então, vai ser 6,50 multiplicado pela quantidade de horas. Nesse caso aqui, a quantidade de horas a gente chamou de t. Uma das maneiras para a gente comparar as funções A e B é estudar o sinal. Para a gente estudar o sinal, a gente vai esboçar o gráfico da função, uma função diferente dessas que a gente tem, que eu chamei de f grande. Eu chamei de f grande de t, que ela é igual a t menos bt. Por que a gente está fazendo isso? Né? Antes que já fique. Nossa, por quê? É uma maneira que a gente tem de comparar as funções. A gente já viu exercícios a respeito disso, né? No último vídeo de exercício, que eu nem lembro qual parte é o último vídeo de exercício antes desse. Se você abrir o canal aí na playlist de função do primeiro grau, acha esse vídeo. O primeiro vídeo de exercício que tiver antes desse, eu resolvi um exercício desse daqui, tá? Em que a gente comparava, né, funções. Então, para a gente comparar a função, a gente faz isso. A gente esboça o gráfico da subtração entre uma função e outra, ok? Então, eu chamei a outra função de f grande de t, e aí eu vou fazer a primeira condição menos a segunda condição, tá? A primeira condição é aqui a minha função a de t, e a segunda condição é a b de t. Aí eu vou fazer lá, f de t igual a at menos bt. Aí eu vou substituir. F grande de t vai ser igual a função a
Quem é a função A? 4,5t mais 6. Então, tá aqui, ó, a função A, 4,5t mais 6. Menos, ó, menos a função B. Quem é a função B? 6,5t. Então, tá aqui, ó, menos 6,5t. Aí você tem que lembrar daquela ideia que a gente tem uma distributiva aqui, né? Ó, a gente tem uma distributiva. Eu vou até colocar as setinhas aqui, ó, para indicar. Eita, vou até colocar a seta aqui, ó, para indicar a nossa distributiva. Eu vou fazer menos multiplicado por 6,5t, que vai dar menos 6,5t. Esse sinal de menos vai trocar, né, o sinal positivo que tem aqui do número que está dentro do parênteses, ok? Então, ficou mais com menos, me deu menos. Então, o resultado daqui dentro do parênteses ficou negativo, ok? Feito isso, agora a gente vai somar os termos semelhantes. Olha só, eu tenho aqui 4,5t menos 6,5t. Isso vai me dar 2t, né? Vou até fazer a conta aqui também, porque às vezes o pessoal... Ó, eu tenho isso aqui. 4,5t menos 6,5t. Ok? Pense em dinheiro. Nem precisa resolver a conta aqui. Pense em dinheiro, ó. Fica sempre simples a gente resolver essas contas quando a gente pensa em dinheiro, ok? Então, imagina que você deve R$ 6,50. E aí você pagou R$ 4,50. Então, você ainda continua devendo R$ 2, né? Você continua devendo aí R$ 2. Essa conta, né, na conta de menos, na realidade, a gente nem pode fazer assim. Por isso que a gente subtrai, né? Para fazer assim, a gente tem que ter outro raciocínio. Então, para não ficar difícil essas contas, eu sempre ensino assim. Pensa em dinheiro. Você deve R$ 6,50 e você pagou R$ 4,50. Você ainda continua devendo R$ 2, né? Imagine que você comprou uma coxinha que é R$ 4,50. Aí você vai comprar, sei lá, um pastel que é R$ 6,50. Aí você vai precisar de quanto ainda para chegar aqui em 6,50? R$ 2, né? Então, como você precisa de R$ 2, ele fica negativo, tá? Então, somei os termos semelhantes. 4,5t menos 6,5t dá 2t. E o 6 aqui não tem ninguém semelhante com ele, então eu copiei ele aqui. Então, o f grande de t é igual a menos 2t mais 6. Vamos construir o gráfico dessa função. Então, a gente bota aqui uma tabela, né? Uma tabela com 3 colunas, uma coluna para o eixo x, uma coluna para fazer as contas, uma coluna para o par ordenado. Eu coloquei aqui os valores 0, 3 e 6, ok? 0, 3 e 6. Não foi à toa que eu coloquei esses valores. O 0 eu coloquei porque ele é um ponto de inflexão, né? Como a gente vai ter que estudar o sinal da função, e a gente vê depois onde que a função é positiva ou de negativa, é interessante colocar o 0. E o 3 e o 6, né? Eu coloquei aqui porque eles são um valor a metade, né? Desse daqui e próximo desse valor aqui também, né? E o 6 também é o valor do b dessa função, né? Ó. Então, aqui a gente já sabe que essa função aqui corta o eixo y no ponto 6. Então, é interessante a gente colocar já esses valores aí, tá? Mas você poderia escolher outros valores também. Lembrando que no x você pode escolher o valor que você quiser. Então, eu escolhi 0, 3 e 6. Calculando o f grande de 0. Vai ficar, tira o t, põe 0, menos 2 vezes 0, mais 6. 2 vezes 0 é 0, mais 6 dá 6. Então, quando o x é 0, o y é 6. Depois, f grande de 3, menos 2 vezes 3. Tira o t, põe 3. Menos 2 vezes 3 mais 6, dá menos 6 mais 6, que dá 0. Então, quando o x é 3, o y é 0. F grande de 6.
menos do f grande de 6. Peraí. Desculpa aqui, ó. Eu coloquei o resultado certo e eu coloquei 3 ali. Deixa eu pegar a caneta laranja aqui para mim arrumar isso aqui. Não é menos 2 vezes 3, é menos 2 vezes 6. Menos 2 vezes 6 mais 6. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Mais 6, menos 6. Então, quando o x é 6, o y é menos 6. Então, vamos ligar aqui, ó, esses pares ordenados no nosso gráfico. Como que vai ficar? Primeiro eu tenho par ordenado 0 e 6. 0 do x com 6 do y. Então, o ponto vai ficar aqui, ó, né, no eixo y. 0 do x com 6 do y. Depois eu tenho 3 e 0. 3 do x com 0 do y. Então, o ponto fica aqui no eixo x. Depois eu tenho 6 e menos 6. Aí eu ligo, né? 6 do x com menos 6 do y. Então, a minha reta, né? Aí eu traço a minha reta. Olha bem que esse gráfico tem uma coisa importante. Essa reta aqui, ela não pode passar deste ponto. Porque se ela passa desse ponto aqui, os valores do x vai ser negativo, né? E esse eixo, esse eixo não, né? Aqui nesse gráfico tá certo. Mas a gente está estudando preço, né? A gente está estudando preço. E não tem preço negativo, né? Você não vai pagar menos 6,50. Então, essa função aqui não pode passar para cá. Porque se ela passa para cá, ela vai assumir valores de x negativo. E não pode, tá? Então, ela é só até aqui e vai para baixo. Ok? Porque aqui, ó, os elementos do x, os valores do x são todos positivos, para baixo. Os y são negativos, não tem problema, mas não pode acontecer do x ser porque é em relação ao valor, né? Então, isso aí não pode. E em relação ao valor, não, em relação ao tempo, né? E não tem tempo negativo. Então, a gente não pode deixar essa função passar para lá. Então, ela começa aqui, tá? Ela começa aqui. Aí, ó, observando o gráfico, podemos notar que f de t é igual a 0 para t igual a 3. Por quê? Porque f de t igual a 0 é o valor onde a função está aqui, né? É onde a função está em cima do eixo x, que é o f de x igual a 0. Né? É o valor aqui, o ponto fica bem em cima do eixo x. E aí o tempo é igual a 3. Né? O eixo x é o eixo do tempo, né? Não é nem o eixo do preço. Eu tinha falado errado, ok? Logo, os valores vão ser iguais, né? O valor de AT é igual ao valor de BT, né? Os dois estão aqui em cima, é igual. A gente calculou essa função para comparar as duas. Então, os valores que der aqui é referente às duas, tá? F grande de t é menor que 0 para os valores de t menor que 3. Por quê? Ó? Os valores de t os valores de t menor do que 0 são para os valores menores do que 3. Espera aí, deixa eu... tá certo, tá certo. São para os valores aqui menores do que 3. Então, o A de T é maior do que o B de T. Espera aí, que eu acho que... Deixa eu analisar aqui, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que vou ter que desenhar outro gráfico, porque senão vocês não vão conseguir enxergar isso. Porque, ó... Por causa disso aqui, ó, aqui estava menor, pronto, já arrumei, agora sim. Os valores de f grande de t maiores do que 0, né, ou seja, para o t menor do que 3, a gente vai ter que a t vai ser maior do que o bt. Olha bem, f grande de t maior do que 0. São nos valores que o t, ó, é menor do que 3. Ó, os valores aqui menores do que 3, o valor da função é maior que 0. Por quê? Porque está acima do eixo x.
E aqui no f grande de t menor do que zero, isso acontece para os valores de t que são maiores do que 3. Ó, valores maiores do que 3, a função está abaixo do eixo x. Então, os valores da função vão ser menores do que zero. Disso a gente tira que o AT vai ser maior do que o BT. Né? A gente obedece esse sinal aqui, obedece esse primeiro sinal aqui, do valor da função em si, ok? E o f grande de t, né, quando ele é menor que zero, o AT vai ser menor do que o BT. Então, a gente tira algumas conclusões a partir disso aí, ó. As opções A e B têm o mesmo preço para 3 horas, que é essa primeira condição. A opção B é mais vantajosa para um período menor que 3 horas, né? Num período aqui menor do que 3 horas, ó, menor do que 3 horas aqui é para o lado esquerdo aqui, né? Então, a opção B vai ser mais vantajosa. Por quê? Porque, ó, o sinal aqui A é maior do que B, né? Então, a opção B vai ser a mais barata. E depois aqui, ó, a última, a opção A é mais vantajosa para um período maior que 3 horas. Um período maior que 3 horas, ó, A é menor do que B. Então, a opção A é mais barata, ok? Então, é isso aí. Um exemplo prático, né, a respeito do estudo do sinal da função.